Eu acho que, imagino que todo mundo acompanhou a plenária, né? Como é que é? Toda completa. Então, talvez a gente pudesse ir direto para as perguntas, não é? Porque como as falas já foram feitas pelas ministras dos países aqui representados, né? Para a gente poder ganhar tempo, não é? Porque eu nem sei mais que horas são. Né? Então, vamos direto às perguntas. Uma pergunta para as três ministras sobre a cúpula da Amazônia especificamente e o Tratado de Belém que vai ser assinado pelos presidentes daqui a alguns dias. Eu queria saber que pontos já estão abordados de meio ambiente que estarão na declaração e se vai ter alguma coisa sobre exploração de petróleo não só no Brasil, mas na Amazônia e nos outros países também. Bem, eu admiro a sua inteligência de fazer uma pergunta de um jeito, né, que nos levasse a responder aquilo que só os presidentes da República poderão dizer, que é o que vai estar na declaração, porque obviamente que nós não podemos adiantar. Mas o que podemos dizer é que há uma compreensão de todos os presidentes de que a Amazônia não pode alcançar o ponto de não retorno. E de que para evitar o ponto de não retorno, vamos ter que trabalhar não mais individualmente, mas conjuntamente, num esforço regional para nos ajudar mutuamente a alcançar melhores resultados na proteção das florestas, da biodiversidade, dos povos originários, no estabelecimento de uma parceria que nos leve a um outro ciclo de prosperidade. Esse é um entendimento comum. Em relação a pontos específicos, obviamente que é um processo multilateral. A UTCA é um processo multilateral. Cada país tem sua dinâmica, cada país tem suas propostas e, obviamente, que no multilateralismo não existe imposição de um olhar de um país ao outro. O que existe é o estabelecimento de consensos progressivos sem prejuízo de que cada país possa defender suas teses no âmbito da própria organização, porque é assim que a gente dá continuidade ao debate. Nós chegamos aqui com 2 presidentes da República com anúncios muito fortes e potentes, no caso, o Brasil e a Colômbia, mas são posicionamentos dos nossos países individualmente. O que vai acontecer como resultado dessa cúpula será o entendimento, o consenso progressivo que vem sendo negociado entre os nossos técnicos, os nossos negociadores. Nós, ministros do Meio Ambiente, damos a nossa contribuição, mas o que sai é sempre uma média ponderada. Eu passo aqui a palavra para minhas colegas. Creo que es importante entender que en la Amazonía y en todos nuestros países está sucediendo 3 crisis y ante ellas tenemos que responder. Una es la crisis climática, la otra es la crisis de pérdida de biodiversidad y la otra es la crisis de contaminación, porque no podemos cerrar los ojos ante eso. Tenemos muchos pasivos ambientales, tanto de hidrocarburos como de minería, que tenemos que responder y que vienen de muchos años atrás, pero que hoy nos corresponde decir aquí estamos y tenemos que pasar a la acción. No más estudios, no más diagnósticos, sino tenemos que ir a remediar realmente la afectación que está habiendo en nuestra Amazonía. Y como bien ha señalado Marina, y en estas discusiones que hemos tenido también en Leticia, que hemos acompañado, en realidad lo que tenemos que hacer es escuchar y de la mano trabajar. No podemos ir como Estado a hacer algo si no hay unas consultas. Nosotros incluso en Perú tenemos la ley de consulta previa, que es lo que hacemos respetar en todo el proceso de elaborar nuestra ley de cambio climático, su reglamentación, y ahora nuestra estrategia lo estamos haciendo de la mano de las comunidades. Sí, creo que estamos de acuerdo que el punto de no retorno debe ser un propósito común y que esto debe tener un soporte científico y también de los conocimientos tradicionales. Hay otro punto de acuerdo que es el fortalecimiento de la OTCA como medio de encuentro y la necesidad de mantener la constancia del trabajo político y el trabajo técnico entre los gobiernos, pero también las comunidades. Sobre el tema de los hidrocarburos,
es un tema que se está abordando en las escalas nacionales, pero la conversación está puesta en lo multilateral. No estoy segura que se pueda llegar a un acuerdo en eso tan fácil, pero por lo menos la conversación está puesta, no porque la haya puesto algún país, sino como han escuchado acá, porque es un reclamo social concreto y real de muchos territorios amazónicos. Lo trascendente es sostener un proceso multilateral en el tiempo y entender las interdependencias cada vez más que hacen que estemos destinados en este bioma amazónico a un futuro común e ir entendiendo con un proceso progresivo, pero sin pausa, la necesidad de que el bioma amazónico se conserve y sobre todo el mensaje internacional que si se mantiene la crisis climática, a pesar de que este es un esfuerzo fundamental, pues también tenemos el riesgo de perder la Amazonía. Entonces hay unas corresponsabilidades locales, nacionales, multilaterales, pero también mundiales, y creo que los presidentes también van a ser muy claros en eso. Existe disputa assim, de envolver os outros países nas decisões da Amazônia de modo geral, por exemplo, da exploração de petróleo nas Amazonas? É algo que o Brasil pretende debater em conjunto com os outros países para tomar uma decisão se vai pesquisar, se não vai? Isso é uma coisa estudada, essas decisões coletivas sobre o território dele? Ainda há pouco eu disse que nós estamos num processo multilateral. E, obviamente, que os temas são levantados, as iniciativas são levantadas e tudo que se busca é o estabelecimento de novos consensos para poder alcançar avanços. E avanços que sejam estruturantes. Nós temos que discutir qual é o modelo de desenvolvimento que queremos para a nossa região. Qual é o tipo de financiamento, a qualidade desse financiamento que queremos para a nossa região? Qual é a infraestrutura que queremos para a nossa região? Esse debate, em termos mais amplos, está posto. Agora, eu falei anteriormente, nós temos já 2 presidentes que chegam aqui, os demais também com suas propostas, que trazem uma discussão muito contundente, muito forte dentro dos seus países. O presidente Petro falando em relação à não exploração de petróleo na Amazônia e o presidente Lula falando a partir de um consenso interno de desmatamento zero na Amazônia. É altamente ousado. A Amazônia, vocês sabem, é o maior vetor de emissão de CO2 no Brasil. E, no caso do Brasil, cerca de 53% das emissões de CO2 vêm do desmatamento juntamente com a agricultura. Nesse sentido, é ousado da parte de um presidente assumir o compromisso de desmatamento zero. Mas, obviamente, que o presidente Lula não vai querer impor que os outros presidentes também digam que é desmatamento zero. É um processo de convencimento. Da mesma forma que os que têm outras propostas levantam suas propostas e buscam o convencimento. O multilateralismo é o consenso progressivo. E tendo a humildade de reconhecer que a ciência, a sociedade estará sempre à nossa frente. Aliás, eu digo, né, a sociedade, a academia fizeram a sua parte. Os movimentos sociais estão fazendo sua parte. Aonde há o déficit de implementação? Nos governos e nas empresas. Então, nós temos que reconhecer que, no caso brasileiro, ainda tivemos um agravante, que foram 4 anos de um apagão de política social, de política ambiental e de uma política econômica errática. Agora o Brasil volta a crescer, começa a reduzir inflação, terá que necessariamente reduzir juros para que a gente possa fazer os investimentos da transição ecológica que nós podemos fazer e contribuir com o equilíbrio do planeta. Existe uma prioridade prática para o governo brasileiro nessa agenda climática até a COP30? Desculpe. Que é a prioridade dentro da agenda do governo brasileiro até a COP30, a agenda ambiental? Bem, temos várias prioridades.
Uma delas é de que a COP28 ela tenha resultados que sejam fundamentais, inclusive para o sucesso da COP30. Há uma discussão que começa a ser feita, e o Brasil está muito atento, de que a prioridade é apenas a agenda de adaptação. E nós estaremos lá e trabalharemos para que sejam as duas coisas. É adaptar e mitigar e adaptar. Porque mesmo que nós consigamos desmatamento zero em todos os nossos países, se não houver uma forte agenda de mitigação por parte da Europa, dos Estados Unidos, dos países desenvolvidos e dos países de renda média alta, como é o caso da China, que é o maior emissor do planeta, a Amazônia irá ser destruída igualmente. Então, o ponto de não retorno não é apenas uma responsabilidade dos nossos países. O ponto de não retorno é uma responsabilidade de todos os países do mundo para reduzir emissão de combustível fóssil. Uma outra coisa que nós estamos atentos é de liderar pelo exemplo. O Brasil quer retomar a proatividade que sempre teve no âmbito das convenções do clima e da biodiversidade. Já começamos um virtuoso processo que está no indício. Conseguir reduzir desmatamento em 42% nos primeiros 7 meses do governo, quando vocês todos diziam: ministra, como é que vai ser isso? A realidade mudou, agora é incomparavelmente mais difícil. É um cruzamento de muitos crimes. E nós dizíamos, é diferente, mas nós temos uma vantagem comparativa em relação a 2003. Nós temos uma curva de aprendizagem, nós temos um know-how e colocamos esse know-how para acontecer. E em menos de 4 meses nós fizemos o plano de prevenção e controle do desmatamento, que no início, quando não tínhamos esse know-how, quando tiramos o PPCDAN do zero, levou 1 ano. E que nós só fomos conseguir os primeiros resultados em relação a dar uma inflexão na curva depois de mais de 1 ano. Agora, em 7 meses, nós já temos um resultado consistente em todos os estados da Amazônia e em vários municípios, inclusive do eixo do desflorestamento. Com exceção, no caso aí, nós temos uma situação dificílima, que é o estado do Mato Grosso, que está liderando essa curva de alta e que precisará daquilo que nós temos dito. Não é só o governo federal, é o governo federal e os governos estaduais também. Na Covid, nós fomos capazes de fazer isso. No apagão do governo federal, os governos estaduais reagiram. Agora, em relação à queimada e desmatamento, temos que trabalhar juntos, estamos trabalhando juntos já com o governo do Pará, queremos ampliar ainda mais essas parcerias e enfrentar o problema dos outros biomas, inclusive no caso do Cerrado. A colega quer fazer uma pergunta para o país. Ministra Lina, usted ha mencionado las 3 crisis climáticas y se está hablando de compromisos regionales, compromisos a nivel de toda la Amazonía. Perú, ¿qué compromisos concretos trae, tomando en cuenta que últimamente ha habido leyes que más bien atentan contra la Amazonía o ponen en riesgo la Amazonía, ¿no? Leyes que todavía están en el Congreso o leyes que están en camino, y además tomando en cuenta el aumento de la criminalidad en la Amazonía y tomando en cuenta que también se están promocionando bloques petroleros? O sea, ¿qué compromisos trae Perú y cómo enfrentar esto? Le agradezco la pregunta porque en realidad estas iniciativas legales es importante señalar que vienen desde el Congreso, desde los congresistas, y a nosotros nos toca como Ejecutivo estar peleando para detener, como por ejemplo hemos logrado enviar a archivo la ley Piazzi, que atentaba contra las comunidades, lo hemos logrado archivar. Lamentablemente aún no hemos logrado que se archive la ley, que quieren hacer cambios en la ley forestal y quitarle competencias a nuestro sector. Ahí estamos dando dura pelea también de la mano de las autoridades de las comunidades nativas, estamos en permanente coordinación con los APUs, con las APUs,
también con la cooperación internacional, como los embajadores que acompañan el trabajo en la Amazonía. Y tenemos que estar atentos para que esas leyes no pasen definitivamente. Nosotros traemos un compromiso firme de lucha contra la criminalidad, de lucha contra las actividades ilegales. Y de hecho, en el Perú estamos haciendo esfuerzos, acabamos de constituir una comisión multisectorial, porque atender la Amazonía no es solo responsabilidad del sector ambiente. Atender la Amazonía pasa por trabajar multisectorialmente, cerrar las brechas en educación, en salud, en agua y saneamiento, en energía limpia para todos, pero también en oportunidades de generación de negocios, pero sin depredar el bosque. Creemos que podemos hacer cadenas de valor productivas sostenibles y cadenas de servicios sostenibles. Yo siempre señalo que el oro a perpetuidad es el ecoturismo, porque cuando tú exploras una mina va a haber un momento que lo vas a terminar igual que con el petróleo, pero el ecoturismo no, lo que hace es poner en valor los saberes de nuestras comunidades, también que podamos aprender de ellos, por ejemplo, el tratamiento con plantas medicinales que ellos hacen y que tenemos que recuperar. En mi caso, yo soy una mujer de la Amazonía, entonces estoy mucho más comprometida realmente con que el desarrollo de nuestra Amazonía sea respetando los territorios de las comunidades nativas. Y también traemos, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros perseguimos a los del narcotráfico, minería ilegal, cruzan la frontera y van al otro lado y hacen lo mismo o viceversa. Y por eso nuestros ministros del interior, nuestros ministros de defensa, tienen que sentarse en conjunto también de los 8 países para actuar de manera coordinada, y tenemos que ver cómo tratamos las reglas de Interpol para que sean inmediatas y no lleven tanto tiempo. Y ahí obviamente también queremos hacer un llamado de lo mismo que pasa en todos los países, que podemos actuar rápidamente con la policía, pero luego el sector de la Fiscalía, de la Justicia, termina nuevamente dando libertad a los que nuestra policía cogen, por ejemplo. Entonces necesitamos también una claridad de todos los estamentos del Estado, o sea, que el legislativo también entienda que no puede sacar leyes en nombre que atenten contra las comunidades, pero también el sector de justicia tiene que entender que tiene que actuar mucho más rápido, y seguramente tendremos que ir, como ha señalado también mis colegas, a hacer cambios en algunas leyes que sean más drásticas para sancionar a los que están cometiendo criminalidad en la Amazonía y en otras partes de nuestro país. Ministra, Só mais uma Ministra. pergunta, gente, a última. Ministra Marina, não sei se a senhora acompanhou, o governador de Minas Gerais deu uma entrevista que teve muita repetição no jornal estadual. O governador Meuzema disse que não concorda com o fato de estados do Norte e Nordeste ter o mesmo peso em votações, em conselhos que estados do Sudeste. Inclusive, ele defendeu uma união entre o Sul e o Sudeste para ter prioridade em pautas do Congresso Nacional. Está repetindo muito. Queria saber a senhora como que a senhora avalia essa fala do governador Meuzema. Eu não vi a fala do governador, não sei o contexto, mas o que eu posso dizer é que as chuvas do sul, do sudeste e do centro-oeste são produzidas pela Amazônia, e de que os povos originários da Amazônia, eles são responsáveis pela maior parte da preservação dessa floresta. 75% do PIB da América do Sul está relacionado às chuvas que são produzidas pela Amazônia. Sem a Amazônia, não tem como ter agricultura, não tem como ter indústria, não tem como o Brasil sequer ter vida no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, porque a ciência diz que seria um deserto igual ao deserto do Atacama ou o deserto do Saara. Portanto, não é uma questão de quantidade em termos de peso populacional, é uma questão de trabalharmos com o princípio da justiça ambiental e do PIB, dos serviços ecossistêmicos que são gerados por essa região. Se você fosse bombear a água que é produzida pela Amazônia com energia produzida por humanos, nós precisaríamos de 50.000 Itaipu. A floresta faz isso com vento e com sol.
50 mil Itaipu é um investimento inimaginável. Portanto, quem mede o nosso peso pela nossa quantidade precisa entender um pouco mais de qualidade.